Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Chapter 381, Tu progenitors. Dracuanda Lucard. Rumble. Um relâmpago dourado atingiu o topo de um prédio, e um homem segurando 2 meninas apareceu. Ele estava vestindo um yukata preto muito elegante. As 2 crianças em seus braços eram bem diferentes. Uma estava usando um vestido gótico preto com luvas pretas. E a outra vestia jeans, tênis esportivo e uma camisa preta simples que mostrava sua barriga pálida. Hugo. Pai. Minha cabeça. Opis reclamou enquanto seus olhos reviravam, sentindo-se completamente enjoada. Victor. Hugo. Nero pucherango ver molto ita gesturita atiloquelique ches going to Trump. Deixe-me saber da próxima vez que você fizer isso. Ela rosnou com raiva para Victor. Ela tentou manter o olhar irritado no rosto, mas logo a náusea voltou e ela segurou a boca. Me desculpe, eu estava tendo uma situação lá. Victor abriu um sorriso divertido. Victor placer onti floran mover o pisto e shoulder. Eu não disse para você me chamar de pai? O rosto enojado de Nero mudou para um rosto um pouco envergonhado. Estou tentando, ok. Isso tudo é novo para mim. Tome seu tempo. Victor riu já que, sinceramente, ele não se importava se ela o chamava de pai ou não. Ele só estava dizendo isso para provocá-lo um pouco. Para melhor ou pior, Nero é muito sério. O que é uma atitude razoável, considerando que ela precisava ser assim para sobreviver neste mundo e as pessoas que a perseguiam. Tudo o que Victor quer é que ela seja mais livre e ria mais. Victor olhou para baixo e disse, Kaguya. Você veio em boa hora. Onde está Eve? Eva está comigo. Isso é uma boa notícia. Ligue para ela. A sombra de Victor se esticou e rapidamente uma mulher de cabelos escuros saiu. Mestre. Victor ignorou Eve e olhou para a roupa da mulher. Kaguya. Kaguya apareceu ao lado de Victor. Victor olhou para Kaguya e exibiu um pequeno sorriso. Faça sua coisa. Os olhos de Kaguya brilharam levemente em vermelho sangue enquanto ela olhava para Eve. Quais roupas? Uma roupa mais casual. Como quiser, meu mestre. Kaguya se transformou em uma sombra e se dirigiu a Eve com o que parecia ser uma intenção assassina. Eve instintivamente se defendeu invocando chamas negras. Mas antes que ela possa invocar seu poder para se defender contra Kaguya, a mulher fala, feito. Boa escolha como sempre, Kaguya. Como esperado de você. Kaguya. Fast. Opis, uasalit libeter, spokrit in precedens. Esse é um jeito chique de trocar de roupa. Nero não pôde deixar de comentar. Kaguya apenas exibiu um pequeno sorriso, e com um gesto respeitoso, ela disse, isso não é nada para uma empregada como eu. Eve parecia confusa com esta situação, mas quando ela olhou para seus braços e corpo e viu que ela não estava mais usando o vestido de empregada, seus olhos se arregalaram. Vamos nos divertir hoje. Esqueci de dizer, Nero. Assim como você, Eve carrega meu sobrenome também, então vocês são meio que irmãs? Ou algo assim. Victor falou confuso no final, mesmo ele não sabendo o que Eva era para ele. Então ele falou vagamente. Nero olhou para Eve. Ela é sua filha também. Eve olhou para Nero por alguns segundos, então assentiu. Ela é. Antes que ela tivesse tempo de pensar em qualquer coisa, ela sentiu uma mão em sua cabeça. Não pense em bobagens. Você é insubstituível para mim. Ele sorriu gentilmente enquanto acariciava a cabeça de Eve. Ele sabia que a mulher tinha o mau hábito de pensar demais nas coisas. Talvez isso fosse culpa de ter uma inteligência muito alta. Victor. Desta vez, ela não o chamou de mestre. Afinal, quando ela não está em seu uniforme de empregada doméstica, ela não está trabalhando. Aproveite esta chance e ataque-o. Agora, a Eve está surtando. Cala a boca. TCH, buceta. Ela virou o rosto, irritada. Victor riu ainda mais, forte e agitou a cabeça de Eve, então virou o rosto para Nero. Assim como você, Nero. Você é insubstituível para mim. Ele olhou para a garotinha de cabelos brancos e olhos vermelhos. De bom, eu acho. Nero não sabia o que dizer, então ela apenas se virou com um pouco de vergonha. Ela não estava acostumada a lidar com pessoas estupidamente honestas ou pessoas que não queriam traí-la. Mesmo que ela não quisesse, ela podia dizer claramente que Victor estava falando de seu coração. E isso a deixou com a sensação de borboletas dançando em seu estômago. Fater, ande.
Opis Poltede. Ah, claro, não vou esquecer minha querida filha. Victor pegou Opis como um bebê e acariciou seu rosto em suas bochechas. Ei! Ela abraça o rosto de Victor e ri fofo. Mestre, eu tenho um relatório. Kaguya parou de falar quando sentiu Victor acariciar sua cabeça também, e assim como minhas filhas, Eve. Você é insubstituível para mim, Kaguya. A seriedade em sua voz pegou Kaguya levemente de surpresa, e a forma como ele estava se vestindo, junto com sua beleza injusta e seu sorriso. Bandup. Kaguya sentiu que seu coração estava duro agora, e ela queria gritar com o juiz, que o oponente estava usando táticas ilícitas. Uó! Pela primeira vez em um tempo, ela não sabia o que dizer para Victor. Victor acariciou a cabeça de Kaguya um pouco mais, e bagunçou completamente seu cabelo perfeitamente arrumado. Então ele se virou e colocou Opis em seu ombro. A garotinha segurou firmemente seu pescoço com suas pequenas mãos. Victor caminhou até a sacada do prédio e olhou para baixo, seus olhos violeta refletindo a cidade que parecia nunca dormir. Akihabara. E Turneralden Flazeres Mausmili, Shao e Guforalk. Kaguya, Neru e Eve sentiram uma pontada em seus corações agora. O homem era realmente injustamente bonito. Não esperando nenhuma confirmação, Victor estendeu o braço e, como se estivesse dando um salto de fé, deixou a gravidade fazer seu trabalho. As duas mulheres e a criança, sem saber o que fazer com a atitude repentina de Victor, agindo por instinto, apenas correram para a varanda e olharam para baixo. E foi aí que viram Victor caindo em direção ao chão, e quando estavam a poucos metros do chão, ele agarrou Opis, que estava segurando seu pescoço e chutou o ar. Mas eles podiam ver claramente que ele criou uma pequena plataforma de gelo e usou como suporte. E então ele sobe ao céu. Opis abriu seus olhos neutros enquanto ela parecia estar se divertindo. O que você está esperando? Ele falou com uma voz normal. Se fosse qualquer outro ser ou um humano normal, as meninas não teriam ouvido o que ele disse, considerando que ele já estava um pouco longe. Vamos lá. Ele riu e então chutou o ar, novamente. Ele realmente sabe como se divertir. Neru não pode deixar de comentar. Às vezes me pergunto se ele é realmente um adulto. Ser adulto não significa que você não pode se divertir. Kaguya falou, e logo ela desapareceu nas sombras. De fato. Neru abriu um pequeno sorriso, flexionou um pouco os músculos da perna e, com um pequeno impulso, pulou. Ridiculamente longe. Ugh, essa merda é difícil de controlar. Ela reclamou no ar, e quando seu corpo começou a cair, ela se posicionou para cair no prédio. Quando ela pousou no topo do prédio, um grande estrondo foi ouvido. Boom! Uma pequena cratera se formou onde ela caiu, e o prédio tremeu levemente. Neru parecia confuso com essa situação. Mesmo que ela tivesse caído de uma altura bastante alta, esse dano não deveria ter acontecido. Afinal, ela era apenas uma criança, seu peso não deveria ser tão alto. Eu fiquei mais pesado? Ela se perguntou. Ela estreitou os olhos um pouco e decidiu testá-lo neste pequeno passeio. O que você está esperando, Sigus? Droga, Hugo. Você pode calar a boca, Eve. Como você pode ficar quieta depois de ouvir o que ele disse? Você precisa ser mais ativa, mulher. Eve ficou em silêncio, e apesar de tentar ignorar o que Eve disse, ela estava certa sobre o ser mais ativa. O que você está esperando? Vá rápido, Mutar. Apenas cale a boca. Eve olhou para a caixa d'água ao lado dela. Ela flexionou um pouco os músculos e pulou em direção à caixa d'água. Ela se inclinou sobre a caixa d'água. Seus joelhos flexionaram muito, e com um impulso, ela voou para longe. Alexios, Opis está demorando, eu vou buscá-la. Alexios inconscientemente deixou a caneta que estava segurando cair de sua mão e abriu a boca em choque. O que ele disse agora? Alexios sentiu que ficou surdo por alguns segundos. Talvez ele esteja trabalhando por muito tempo. Alexios olhou para Vlad, que estava sentada em uma cadeira de escritório muito luxuosa, e uma mesa cheia de papéis estava na frente dele. Todos esses papéis eram planos para o evento que aconteceria em poucos dias. O encontro de seres sobrenaturais. Vlad é um ser muito cauteloso, e não iria a uma reunião onde os representantes de cada raça iriam sem um plano decente. Ironicamente, todos os seus planos estavam mais focados em uma certa existência. A rainha das bruxas. Vlad, de todos os seres, sabia como essa mulher era problemática,
irritante, difícil de lidar, mesquinha, odiosa, etc, etc. Ele tinha muitos adjetivos para dar a essa mulher, mas para resumir, ela era muito sorrateira e seus feitiços eram muito perigosos. Embora ele também tenha certeza de que ela não fará nada em um lugar onde todos os seus clientes estão, mas nunca é bom estar preparado. E era nisso que Alexios estava trabalhando junto com seu rei. O que você disse agora, meu rei? Alexios falou em um tom calmo e neutro. Desculpe, eu estava tão focado no trabalho que não percebi. Vlad acenou com a cabeça, indicando que entendia, e então disse, vou buscar o Pis, minha filha. Faça um portal para o Japão. 2 progenitores de uma raça em um pequeno país da Terra. Alexios sentiu que se ouvisse amanhã a notícia de que o Japão explodira no sentido literal da palavra, não ficaria surpreso. Mas quem quer que fosse Alexios, ele era um servo, o servo mais fiel de Vlad, o rei de todos os vampiros. Se seu rei queria ir a algum lugar, seu dever era conceder esse desejo. Como quiser, meu rei. Alexios se levantou e falou em tom respeitoso, depois olhou para o lado da sala e apareceu um portal. Este portal apareceu no céu do Japão, sua localização fica a 100 metros de Opis. Bom trabalho. Vlad se levanta da cadeira onde estava e caminha em direção ao portal. Sua aparência de um homem de cabelos pretos com olhos negros lentamente começou a mudar. Seus olhos ficaram verdes, seu cabelo ficou loiro e um terno branco apareceu, substituindo suas roupas de armadura. Esta foi a forma que ele usou quando foi para a Terra, a forma mais familiar para ele lá. Como ele aparecerá em um local público, ele irá com este formulário. Estarei de volta em algumas horas. E espero que com minha filha. Ele disse isso porque sabia que tudo dependia da vontade de Opis. Estarei esperando seu contato, meu rei. Vlad sentiu e atravessou o portal. Homem saiu do portal e, no momento em que saiu do portal, sentiu vários olhares em seu corpo, vários dos quais com intenções hostis. Ele olhou para o céu, seus olhos brilhando vermelho sangue, enquanto um pequeno sorriso crescia. Você tem as bolas. No momento em que disse isso, ele sentiu o olhar de todos os deuses mudando para uma observação neutra. Como esperado. Ele lançou um sorriso de escárnio. Ele olhou em volta um pouco e sentiu a presença de sua filha. Ele desapareceu de onde estava e apareceu no meio de uma rua. E então a visão de uma criança sentada no ombro de um homem vestindo um yukata preto, que em algum momento atingiu a mesma altura que ele. Este homem estava acompanhado por uma empregada, uma mulher de longos cabelos negros e uma garota de cabelos brancos. O homem desviou o olhar e seus olhos violeta caíram sobre os olhos verdes do loiro. No momento em que Vlad viu o olhar violeta do homem, seus olhos se abriram ligeiramente em choque. Ele podia sentir isso. Toda sua atmosfera mudou. Ele tinha a presença de um vampiro mais velho e a atitude de um vampiro nobre que é líder de clã há vários anos, e isso é impossível. Você não tem essa atitude da noite para o dia. O que resta é apenas uma opção a qual apenas os progenitores têm acesso. Ele já pode usar isso. Mais uma vez, ele se maravilhou com o ritmo de como Victor cresceu como progenitor. Este poder não deveria ter sido acessado agora. Ele precisava ser um vampiro adulto primeiro. Como ele já pode controlar almas? Do olhar violeta de Victor, ele podia deduzir qual vampiro ele havia absorvido. Na verdade, ele nem precisava ver seu olhar, pois sua figura estupidamente bonita já revelava qual ser ele havia absorvido. A astúcia de Adonis e a atitude de Skatashi. Ele não podia deixar de pensar que no futuro, ele realmente se tornaria uma existência problemática. Pai maligno. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele ouviu a voz de sua filha. Ele sentiu seu olhar tremeluzir um pouco quando ouviu forma como o piso chamou, mas ele não ia fazer um estardalhaço sobre isso. Você veio em boa hora, Vlad. Vamos dar uma volta. Victor agiu muito casualmente. Acabei de enxotar um menino que veio dar em cima da minha filha. Ter o apoio de outro pai seria bem-vindo. 2 progenitores contra um humano normal. Este pode ser o pior dia daquele humano. Vlad não pode deixar de pensar em diversão. Mas seus olhos não puderam deixar de brilhar ligeiramente vermelho sangue quando ele ouviu que alguém tinha dado em cima de sua filha. Quem se atreve a dar em cima da minha filha? Claro. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 382. 2 progenitores. Draco e Alucard. 2 Tsukuyomi-sama, Tsukuyomi-sama,
Tsukuyomi-sama. Eu já ouvi pela primeira vez. O rei dos vampiros está aqui. Eu sei. A expressão de Tsukuyomi não era nada boa. Ele era um dos deuses que Vlad olhava, e ele sentiu toda a sua existência tremer com aquele olhar. Ele podia sentir algo que ele havia esquecido há muito tempo. Morte. O medo instintivo da morte permanente. Ele sabia que se um deus atacasse Vlad naquele momento, o inferno literal cairia sobre os deuses shintoístas. O rei dos vampiros é forte, mas o que o torna tão ameaçador é a sua habilidade de matar permanentemente um imortal. Ele tinha ouvido muitos casos em que deuses desapareceram para sempre quando entraram em conflito com Vlad. Somente Lady Amaterasu e os deuses primordiais podem lidar com este homem. O que devemos fazer? Lady Amaterasu ordenou que não façamos nada e que devemos apenas nos preparar para um possível ataque daquele monstro. O mensageiro ficou em silêncio e, assim como seu mestre, sua expressão não era nada boa. Hoje foi um dia normal para um adolescente chamado Akuma no Ku, que estava andando por Akihabara à noite quando, de repente, viu uma linda garotinha usando um vestido gótico. Sua beleza, sua expressão fofa, era como se essa garotinha tivesse saído direto de um shoujo manga. E essa garotinha estava acompanhada de outra beldade que parecia ser mais velha que ela, tinha cabelos brancos que chegavam até um ombro, e usava roupas mais normais. Eles pareciam estar olhando para uma loja de roupas fofas. Tosse. Noku não queria se gabar, mas era considerado um ikemen, sem números, homem bonito. Ele também pensava assim. Afinal, ele era o capitão do time de futebol da escola. Suas notas eram perfeitas e, quando ele descia a rua, as mulheres olhavam para ele e apontavam para ele. Ele era um homem muito bonito. E por causa disso, ele estava confiante o suficiente para sair de seu caminho e ir em direção àquelas garotas. Ele ignorou totalmente que a garotinha era apenas uma garotinha. Ele estava muito cego por sua beleza. Ei, meninas! Ele nem teve tempo de terminar o que ia dizer quando ouviu a garota de cabelos brancos dizer: "Foda-se." Ele abriu a boca em choque, e sua expressão gentil quase quebrou. Quando ele insistia ainda mais, sentiu alguém batendo em seu ombro. Ele virou o rosto e viu uma parede, e aquela parede tinha músculos muito fortes. Não é uma parede. Ele se afasta um pouco e olha para cima, e viu o homem mais bonito em todos os seus 16 anos de existência. De fato. Isso é algo que eu gostaria de saber também. Noku se vira para a voz e vê um homem loiro de olhos azuis que parece ter saído de um conto medieval. Quando ele viu os dois homens altos olhando para ele com um olhar predatório, ele se sentiu como um cervo parado na frente de dois leões adultos. E como um cervo, ele não pôde deixar de se encolher quando viu esses dois leões. Eu realmente não sei o que dizer sobre essa visão. Eve comentou enquanto olhava para Victor e Vlad, que estavam interrogando pacificamente um adolescente. Eles são muito super protetores. Kaguya comentou enquanto olhava para Neru e Opis, que ignoraram completamente os dois homens. Quantas vezes isso aconteceu? Eve perguntou. 15 vezes, contando com esse garoto 16. Isso é demais. De fato. Opis é apenas uma criança. Eu me pergunto o que acontecerá no futuro. Eva comentou. Bem, os dois vão ter uma grande dor de cabeça. Principalmente relacionado aos deuses. Kaguya comentou sobre isso porque ela sabia como os deuses agiam quando queriam algo, e a beleza era algo que eles sempre quiseram. Lea Vintage Azid. Este King of all Vampires, Hit? Sim. Então ele é igual ao meu mestre. Sim. Um silêncio caiu ao redor de Eve. Esses humanos são realmente azarados. Você pode dizer isso. Kaguya abriu um pequeno sorriso. Esses humanos escolheram sair e dar em cima da filha mais amada de dois progenitores, se isso não se chama azar. Kaguya não sabia dizer o que era. Alguns minutos depois, Victor e Vlad estavam sentados em um banco em uma praça um pouco distante da cidade. Victor usou seus poderes de charme e afastou todos os humanos ao redor, então as únicas pessoas que estavam por perto eram Eve, Kaguya, Neru e Opis. Neru e Opis estavam jogando juntos, Kaguya e Eve estavam um pouco separados, e eles estavam conversando sobre assuntos não relacionados à situação atual. Apóstrofo. Ela acabou se dando bem com Kaguya. Victor pensou enquanto olhava para Opis. Estou curioso. Victor fez um som para indicar que estava ouvindo. Por que você se esforçou para ajudar Opis? Seus olhos deixaram Eve e foram para Opis.
Um pai não precisa de motivos para proteger seus filhos. Repetiu o que dissera Alexios. Vlad encarou o rosto de Victor por alguns milissegundos e viu que ele não tinha nenhum tipo de engano ou segundas intenções. Ele realmente quis dizer o que disse. Você realmente mergulhou no papel de pai, hein? O que posso dizer? Desde o momento em que ela me chamou de pai, eu estava pronto para queimar o mundo por ela. Vlad ficou em silêncio novamente, e olhou para o Pis. É a mesma sensação, hein? Mas a dele é mais pura que a minha. Vlad sentiu um pouco de ciúmes de Victor agora porque ele não conseguia pensar dessa maneira pura. O Pis é sua filha amada, a filha da mulher que ele mais amava, mas seus sentimentos de preocupação se misturam com sentimentos de conquista e posse. Afinal, ela faz parte do seu tesouro. Por causa disso, sentiu um pouco de ciúmes de Victor, que só conseguia sentir um sentimento único e genuíno de preocupação pela filha. Apóstrofo. Este é o seu traço humano não nascido. Vlad pensou que era muito possível. Afinal, sua educação como um vampiro nobre foi muito diferente de Victor, que nasceu de pais humanos amorosos. Com apenas esse diálogo, ele também percebeu algo. Enquanto o Pis existir, ele nunca se tornará meu inimigo completamente. Mais uma vez, ele sentiu aquele sentimento ruim em seu coração. Uma sensação que nunca senti antes. Ele se sentiu um pouco enojado consigo mesmo por pensar em prós e contras agora. Mas ele não podia evitar. Ele era um rei antes de ser pai. E essa mentalidade faz parte dele há muito tempo. Essa é a sua filha. Ele olhou para a criança que estava ao lado de sua filha e brincando com ela. Mesmo que os dois estivessem apenas conversando, ele nunca tinha visto sua filha expressar tantas emoções para outras pessoas. Ela parece muito próximo daquela garota. Sim, o nome dela é Nero, mas você provavelmente já sabe. De fato. Como é ter a beleza de um homem que foi considerado o homem mais bonito do mundo, mesmo pelos padrões dos deuses. Victor exibiu um pequeno sorriso. Ele facilmente sentiu a armadilha contida nas palavras de Vlad, mas ele sabia que aquelas palavras também eram uma armadilha por direito próprio. Afinal, o vampiro mais velho já podia deduzir o que aconteceu com ele com um único olhar. Vlad não é bobo, e Victor sabe muito bem disso. Para ser honesto, não mudou muito. Victor parou quando se lembrou da reação de Skatashi, Kaguya, e até mesmo mulheres que eram imunes ao seu charme antes. Na verdade, é um grande presente. Ele riu no final. Vlad se encosta no banco, e enquanto observa sua filha jogar, ele disse, eu me pergunto por que você não usa uma máscara. Por que usaria essa merda? Victor ergueu uma sobrancelha. A beleza pode ser um incômodo às vezes. Isso é besteira. As pessoas começaram a procurar problemas com você só porque você é mais bonita do que elas. Uau, quem é o idiota? Deuses. Bem, eles têm um ego muito inflado. Sem mencionar que as mulheres vão tentar estuprar você. Quem é a puta? Deuses. Bro. Liste algumas dessas vadias para eu colocar na lista negra. HMM. Afrodite, Freia, Perséfone, Friga, Hera, Sif, e algumas centenas de milhares mais. Eu estaria falando nomes aqui para vocês o dia todo. Porque a maioria deles são do panteão nórdico e grego. Eles são os mais degenerados. Victor não sabia o que dizer sobre isso. Espere, Hera e Friga não são deuses do casamento. Sim. Eles não estão presos por sua divindade ou algo assim. Claro que não, eles não estão restritos à sua divindade. A divindade deles é algo semelhante a um dogma, mas isso não os restringe. Por exemplo, se Hera quiser, ela pode trair os Zeus, mas não o faz porque seria contra o que ela acredita. HMM. Quem se importa com os deuses gregos? Oh! Você parece ter algum conflito com eles. Você sabe sobre Adonis, certo? Entendo. Parece que você herdou seus rancores. Não apenas ele. Uma certa empregada minha quer a cabeça de Atena Poseidon em uma estaca. Os olhos de Victor brilharam ligeiramente vermelho sangue, e seu sorriso cresceu um pouco, e eu vou conceder esse desejo. Apóstrofo. Um vampiro que não tem nem 500 anos está pensando em lutar contra os deuses. Acho que só ele tem esse tipo de privilégio. Mesmo que na mente de Vlad, ele pensasse que isso seria impossível. Ele sentiu que se for Victor, talvez ele pudesse fazer o que disse, considerando que esse homem sempre surpreende a todos. Nesse caso, quando a guerra chegar, me ligue também. Oh!
Victor olhou para Vlad. O que aconteceu? Eu tenho um certo problema com o Cupido. Eros. Sim. Pensando em Eros, Victor pode mais ou menos adivinhar o problema que Vlad teve com Cupido, mas até que ele tivesse informações concretas, era tudo especulação de sua parte. Não é Eros o filho de Afrodite Ares? Sim, embora essa deusa tivesse tantos filhos com muitos homens diferentes, eu não ficaria surpreso se metade dos semideuses e deuses minores fossem dela. Se não me engano, ela teve um filho com seu filho Cupido. Embora eu tenha ouvido no passado que ela escondeu essa criança. Vlad pensou consigo mesmo. Bem, você está pronto para lutar contra o deus da guerra? Victor perguntou com um pequeno sorriso. Você tem algo errado. Oh! É o deus da guerra que deve se preparar para lutar comigo. Victor arregalou os olhos e então riu. Ah! De fato, de fato. Aquele que deve se preparar. Victor assentiu várias vezes. Embora não seja apenas ele, Afrodite provavelmente não vai sentar e assistir um de seus filhos morrer. Mesmo que ela tenha muitos. Mesmo que ela seja uma titã, ela ainda é fraca. Oh! Você parece ter maneiras de contornar sua existência conturbada. Victor falou com desdém ao se lembrar do poder irritante de Afrodite. Parece que você já entrou em contato com ela. Tell me about it. Erentire existência makes me body shock e te desguste. Isso é porque seu sangue sabe que, se ela quiser, você se torna submisso a ela, e seu corpo rejeita de bom grado sua existência. Eu sei. Victor disse isso, mas ele mesmo não gostava de se sentir impotente diante daquela mulher. Ela tem o poder de transformar qualquer ser existente em seu escravo. Eu vou te dar uma dica. Oh! Você está se sentindo generoso agora. Eu deveria apenas recompensá-lo por proteger minha filha, mesmo que esse deva ser meu trabalho. Victor ficou em silêncio já que não tinha muito o que comentar sobre esse assunto. Afinal, o que ele fez por Opis, ele faria de novo, não importa quantas vezes levasse. A chave para lidar com Afrodite é a alma dela. Alma? De fato. Lembre-se que ela também é uma titã. Vlad deu um pequeno sorriso, e isso não é apenas um título já que ela nasceu, de fato, do saco de Urano decepado. Alma. Titã? Alma, hein? Victor abriu um pouco os olhos, pois parecia ter entendido alguma coisa. Apóstrofo. Bem, isso foi rápido. Vlad revirou os olhos um pouco. Ele esperava que Victor sofresse mais tempo pensando nisso, mas talvez isso fosse esperado. Ele tem o poder do relâmpago, e quando ele absorveu Adonis, ele deve ter ganhado alguma melhora em seu cérebro. Afinal, a mesma coisa aconteceu comigo no passado. Sua capacidade de processar pensamentos deve estar muito alta agora. Bem. Obrigado por isso. De nada. Eu não vou me desculpar por matar seus netos. Eles eram um desperdício de ar. Se você não fizesse isso, eu faria. Além disso, eu fui culpado por deixar você preso na terra. Victor abriu um pouco os olhos. Ele acabou de admitir. Ele tinha as memórias de Adonis e, portanto, sabia que aquele homem era arrogante como o inferno. Ele nunca admitiria que fez algo errado, e se ele admitiu, é porque ele realmente chegou a pensar sobre isso. O problema de Opis o afetou de alguma forma. Victor não conseguiu juntar as peças que fizeram o rei vampiro falar essas palavras. Embora eu não vá me desculpar por isso. Vlad deu um pequeno sorriso. Os olhos de Victor tremeram levemente, mas ele conseguiu manter sua cara de pau. Afinal, você matou meus netos. Digamos que estamos quites. Claro. Victor revirou os olhos. Ei, não é como se eu tivesse matado alguém da sua família. Você está certo sobre isso. Victor tocou o queixo. Eu tenho uma pergunta. Você acha que vai continuar a governar para sempre? Os olhos de Vlad se estreitaram. O que você quer dizer com isso? Não me olhe assim. Meu interesse em me tornar um rei é igual ao meu interesse em Afrodite. Isso é 0. Vlad deu um pequeno sorriso. Por alguma razão, ele podia ver uma mulher de cabelo rosa levando uma flecha invisível através de seu orgulho agora. Afinal, ele sabia o quanto ela gostava de homens bonitos, e ter um homem bonito dizendo isso sobre a deusa mais bonita. Definitivamente atingiu seu orgulho. A razão da minha pergunta é simples. Victor olhou para Vlad. Você está no poder só Deus sabe quantos anos. E se há uma coisa que aprendi com a história, é que
Nenhum rei governa para sempre. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.